A gente vai falar agora sobre problemas na coluna. E com a pandemia, com a quarentena, muita gente ficou em casa, muita gente mudou hábitos e muita gente anda sofrendo com as dores na coluna. Eu tô aqui com o ortopedista e traumatologista, Dr. Rogério Vidal. Seja bem-vindo! Não vamos dar abraço, abraçar agora. Mas eu te convido para sentar aqui pertinho, a gente conversa, falar sobre dores na coluna. Sim. Eu sei que chama a atenção de todos os meus telespectadores, porque o que acontece? Todo mundo tem dor na coluna? Todo mundo tem dor na coluna, uns mais, outros menos. E o que a gente viu é assim, nessa época de pandemia, que as pessoas se recolheram em casa, né, tiveram que trabalhar em casa, aumentou muito a incidência, principalmente em pacientes mais jovens, que normalmente não são tão acometidos por esse tipo de dor. O que a gente acabou vendo que é assim, muitas pessoas nos primeiros dias pegavam o laptop, sentavam no sofá e ficavam 8, 9 horas, né? E aí foi vindo o estresse, a situação foi piorando e assim, hoje a gente vê muita gente ainda, né, com essa volta parcial que está tendo, mas ainda com dor nas costas devido a tudo isso que aconteceu. Então vamos tentar dividir, vamos falar um pouquinho dessas dores pensando em postura, tá? O que prejudica de fato a coluna? Você falou que sentar no sofá de qualquer jeito com um laptop, isso pode causar um prejuízo verdadeiro? Pode. O que acontece é o seguinte, né? Vai depender da faixa etária do paciente. Então vamos falar assim, nessa faixa etária que foi a mais comprometida, mais ou menos entre os 25 aos 55 anos, tá? O que acontece? As pessoas não estavam preparadas para essa nova situação e foi tudo muito rápido. De repente, em março, começo de março, vamos fechar, metade de março as pessoas já estavam todas em casa. Então uns sentavam na cadeira da cozinha, completamente despreparados e desacostumados com essa situação. Outros sentavam no sofá e não é uma hora que a pessoa fica com o laptop na cozinha, no sofá, que vai dar problema. Mas, na verdade, são 8, 9 horas de trabalho. E sob o estresse da pandemia, porque vocês lembram, no começo, a imprensa só falava disso. Era a pandemia, porque morre, porque mata. Nem era exatamente assim que estava acontecendo, mas era isso que eu falava. Então, você leva isso para uma situação de estresse, de desconforto que as pessoas têm, e pessoas que estavam acostumadas a fazer atividade física e pararam completamente, que não saíam de casa mais para nada, nem para respirar. Então, todo esse conjunto levou a muitas dores. Alguns pacientes que já tinham problema, piorou, ficaram mais agravados. Outros que não tinham, começaram a ter. Então, foi toda uma situação, uma conjuntura que acabou prejudicando a coluna das pessoas. Ok. Estava perguntando de postura porque, assim, visivelmente a gente vê algumas posturas e imagina que elas façam mal, né? Aquela pessoa que senta assim, que senta com um cox, assim, né? E Exatamente. A gente faz muito isso quando está com o computador. Senta quase que deitado, sim, a coluna aqui está toda torta e a gente fica ali. Isso prejudica? Isso prejudica, assim, se for 10, 15 minutos, não vai prejudicar. Mas aí a pessoa vai para a cama, se ajeita na cama daquele jeito que está e fica 2 horas nessa posição, nessa postura. Vai ter problema, vai ter dor. Não necessariamente vai criar um problema para o resto da vida, mas durante aquele período, enquanto ele estiver insistindo naquela posição, vai doer. A postura de pessoas que estão, ao invés de retinhas, coluna reta, assim, que também é muito comum, a gente vê muito, ainda mais quando está trabalhando em casa com laptop, né? Isso também vai prejudicar. Desmonta. Só que assim, ninguém fica pouco tempo no laptop, viu? Tem que te contar isso. Quem tá em home office fica praticamente o dia inteiro. Acorda e vai dormir na cara do laptop, né? E aí sempre tem a má postura, porque a gente não tem aquela poltrona maravilhosa que normalmente as empresas têm próprias para escritório, né? Então, isso aqui também faz mal. Também faz mal. E o problema é o seguinte, as pessoas sentam e não se mexem mais. Esse é o problema. Se a pessoa levantasse, mesmo num sofá, cada 15, 20 minutos levantasse, se mexesse, mas não é o que acontece. Alguém pega um livro, fica no sofá, fica lendo por 2 horas. Né? E isto levou a muita dor. Isto levou a uma musculatura que completamente despreparada para essa nova função. E os pacientes têm dor, acabam tendo dor. Aí, veja, nós estamos em novembro, os pacientes estão procurando a gente ainda por causa disso, apesar de já ter uma mudança. Ok. Agora, o que é que dói? Você falou da musculatura e a gente está falando da coluna. É osso, cartilagem, articulação, músculo. O que faz a dor na coluna? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala em coluna, a gente fala numa unidade motora, que é feita pela parte óssea, pela parte cartilaginosa, que são os discos, as articulações, pelos nervos e pela musculatura.
A sustentação é feita basicamente pela musculatura e pela parte óssea. Quando existe um desequilíbrio, ou seja, a musculatura fraca, vai sobrecarregar a parte óssea. E aí o músculo tenta compensar, está despreparado, dói. Então dói as articulações da coluna e dói a parte muscular. Então aquele paciente não tem uma dor localizada, aquela dor que espalha por todas as costas, desce para as nádegas, para os glúteos, né? Então as pessoas chegam, olha, dói, tá doendo, doutor, pô, tô com dor no bumbum. Então é isto que o paciente sente. Às vezes ele não consegue nem referir exatamente o que dói. E dói mais para cima, na região dorsal também, porque tem gente que senta com a coluna lombar, mas tem gente que fica numa postura tão dobrada para frente que dói a coluna dorsal, a parte que é intermediária da coluna. E outros aí vêm com uma posição, com uma dor na coluna cervical, porque acabam não se achando. Então é assim, é um problema. Qual o grande problema? Foi um problema postural. Está sendo problema um problema postural. Mas você falou também do estresse. Aí eu queria entender como é que alguma coisa que, pelo que a gente entende, está na nossa mente, vem travar a nossa coluna. Por quê? A gente libera algum líquido? Não, o que acontece é o seguinte, todo o estresse da vida da gente é jogado para a coluna, né? Então, peraí. Faz assim, segura para falar do estresse e a dor na coluna daqui a 2 minutinhos, combinado? Vamos lá, vamos por parte. Já que a gente falou de postura, entendeu aí a história da postura, daqui a pouco a gente fala sobre o estresse. E depois a gente vai falar da solução, né? Combinado. Então segura aí que eu volto já com o Dr. Rogério Vidal, tá? Continuo com o ortopedista Dr. Rogério Vidal. Quero entender por que o estresse dá dor na coluna. E aí, tem gente que tem muita dor, eu tenho na cervical, na lombar. Pode mexer na coluna toda? Pode mexer na coluna toda. É assim, né? Tem uma figura clássica, né? Que mostra um homem carregando o mundo nas costas. É exatamente isso, é o Atlas, né? Que carrega o mundo nas costas. Então, todos os nossos estresses a gente acaba descarregando nas costas, né? O que a gente vê no consultório, na verdade, é o seguinte: a gente precisa avaliar bem o paciente, né? Porque o paciente da coluna que tem dor nas costas não é um paciente só que tem dor nas costas. Muitas vezes a dor dele está na alma e ele está descarregando na coluna. Então, até para indicação cirúrgica, você precisa diferenciar bem quando é a dor da alma e quando é a dor das costas. E quando são os dois, né, que muitas vezes acontece. Nessa situação de estresse foi isso. Gerou um estresse das pessoas trabalhando, vou perder meu emprego, não vou perder meu emprego, como é que vai ser minha vida? Ah, meu filho está em casa, está me atrapalhando. Então a gente vê o cachorro correndo, o gato nas costas, os filhos gritando, a mulher brigando e vice-versa, né? Porque mudou toda a vida. Isso gerou um estresse e as pessoas também têm dor nas costas por causa do estresse. Por quê? Porque acabam descarregando as angústias nas costas, na musculatura das costas. Isso é clássico, acontece desde que o homem é homem. Eu adoro entender, assim, essa coisa do que vai ali. Vai alguma coisa no nervo, algum líquido? Na verdade, não é no nervo. Porque, de fato, quando a gente está estressado, a gente fica tenso. Eu fico tensa aqui. E o que acontece é o seguinte, a gente tem que lembrar, assim, tem um músculo que começa aqui em cima e acaba aqui embaixo. Quando esse músculo está contraturado, ele contrai de cima até embaixo, então leva a dor de cima para baixo. Ele fica duro, a pessoa estressada é aquela pessoa dura, que se movimenta, parece um robô nos casos extremos. Então é este estresse, né, esta contratura muscular que provoca esse tipo de dor. Muitas vezes essa contratura é tão potente que aquele nervo que passa no meio do músculo acaba sendo comprimido. Então dá formigamento nas mãos, dá formigamento nos pés. Então tudo isso precisa ser avaliado. Massagem ajuda nesse caso? Depende da massagem. Existem vários tipos de massagem, né? Hoje a gente vê a quiropraxia, que é uma massagem diferenciada, que é feita por profissionais que hoje fazem faculdade, ajuda muito, porque eles conseguem liberar, alongar essa musculatura. A massagem é assim, massagem é uma coisa gostosa, assim, aquela massagem que é um carinho também ajuda por várias formas. Mas precisa tomar cuidado com a pessoa que vai fazer a massagem, que ela precisa saber o que está fazendo, que não é só lá esfregar, empurrar de qualquer jeito. Então, né, isto precisa ser feito por profissionais. E o que aconteceu na pandemia? Os profissionais de fisioterapia não puderam trabalhar. E agravou pacientes em meios de tratamento. Tudo isso piorou, veja, foi aquilo. De um dia para o outro, numa quinta-feira, acordamos na sexta-feira, não podia mais sair de casa. Exatamente. Bom, agora a gente já está aqui meio que voltando nesse novo normal, as dores estão aí presentes, o que fazer? Então, voltar à vida normal, isso é a primeira coisa. Né? O que é possível, porque ainda nem tudo é normal.
voltar à atividade física, né? Quando possível, voltar a trabalhar no seu local de trabalho, né? Tem pessoas que, assim, né, que a gente acaba vendo, né, uma variedade de coisas. Pessoas que alugaram uma casa na praia e que resolveram que vão morar na praia para o resto da vida. Então, aquilo vai ser o novo normal dele. Tem que se adaptar a essa nova situação. Mas o que a gente recomenda? Fazer atividade física, voltar a trabalhar num lugar saudável, ou seja, se eu vou trabalhar em casa, eu preciso montar um lugar compatível com o meu trabalho. Uma cadeira boa, uma mesa boa, um computador, um laptop. A pessoa tem que voltar a chegar o mais próximo possível do escritório. Então, esse é o normal. Procurar o médico, porque várias vezes vai ter dor que não vão conseguir tratar e tem que, cada caso é um caso que tem que ser avaliado. Hoje, o pessoal da fisioterapia de reabilitação já voltou a trabalhar, então eles estão tendo bastante trabalho para colocar isso. E é uma fase de adaptação, de nova adaptação. Porque o que a gente percebeu foi o seguinte, muita gente não vai mais voltar para o escritório. Muita gente vai continuar morando na praia, porque se adaptou a essa nova vida e acabou, e vai ser assim. Então você tem que se readaptar às novas situações. Ok, fazer uma rotina saudável, porque Exatamente. Não tem como a gente fugir do sono de qualidade, alimentação equilibrada e exercício físico. Eu vou dar um recadinho e volto para as perguntas com as suas respostas. Pergunte, se você ainda não mandou sua pergunta, 11 9 50 45 18 40. O que é que você precisa saber sobre as suas dores pelo corpo, dores na coluna? Dr. Rogério Vidal. Nossa turma pergunta, viu? Tem um monte de pergunta aí, a gente quer ouvir as respostas. Vamos passar aqui, olha, no nosso vídeo wall, a gente pode conferir as perguntas. Primeira delas está dizendo, eu gostaria de saber se existe alguma relação entre problemas na coluna e o intestino. Problemas na coluna e intestino. Existe uma relação indireta que é muito importante. Pessoas que têm problema na coluna têm uma tendência a tomar medicamentos sem orientação médica. E muitos desses medicamentos têm efeitos colaterais, né? E esses efeitos colaterais muitas vezes estão relacionados com o intestino. Outro problema indireto é o seguinte, pacientes que têm problema na coluna, alguns deles são sedentários, e aí o que acontece? Não se mexe, fica muito tempo sentado, o intestino não fica na posição que deveria ficar e acaba tendo problema. Aí a gente podia até fazer um parêntese com relação à pandemia, é o seguinte, outro problema que aconteceu, né, que provavelmente deve ser por causa disso, está perguntando, é assim, as pessoas durante a pandemia comeram de tudo e numa quantidade que não estavam acostumadas. Engordaram, ganharam peso, mais uma coisa para sobrecarregar a coluna, né? E o problema do álcool também, as pessoas beberam muito mais durante a pandemia, que também aumenta o peso, sobrecarrega, né? E também leva a problemas de dor nas costas, porque a pessoa às vezes bebe, passa da conta, dorme no sofá todo torto, postura inadequada, dor nas costas. Ó, tava fazendo tudo errado, né? Mas vamos corrigir. Próxima pergunta, vai pra tela. Tenho hérnia de disco perto da medula, corro algum risco? Fiz o tratamento do plasma e as dores diminuíram. Então, isso precisa avaliar caso a caso, né? Quando a gente vê uma pergunta dessa, a gente consegue aqui falar sobre coisas gerais. Coisas específicas, pode correr o risco, pode não correr o risco, depende do caso. A hérnia pode estar perto da medula, mas mesmo assim há uma distância segura. Ou pode estar muito próximo a uma distância não mais segura. Então, esses casos tem que avaliar caso a caso. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Tenho hérnia de disco, bico de papagaio e agora descobri que tenho artrose na coluna. Sinto muita dor o dia todo, já tomei muito remédio, não passa dor. Já fiz fisioterapia também e não resolveu. Preciso de cirurgia? Depende, é aquilo que nós falamos, não dá para a gente falar sobre um caso em particular, né? O que falar assim, que o bico de papagaio e a artrose é a mesma coisa, né? A artrite é um processo inflamatório numa articulação que muitas vezes já tem um processo degenerativo que é a artrose. Então, mas no caso, né, do telespectador, precisa ver se é um caso a caso que a gente precisa dar uma opinião individualizada. Perfeito. Próximo. Notei que durante a quarentena minhas costas doem muito, mas achava que seria por dormir demais ou dormir torto. Como saber se devo me preocupar? A dor é assim, é o sistema de alarme. Está doendo, tem alguma coisa errada. Precisa procurar a causa, né? Precisa ver o que está acontecendo, né? Várias coisas que nós já falamos, mas a pessoa precisa se procurar. É assim, está tocando o alarme, está entrando bandido? A gente não sabe.
mas alguma coisa de errado tem. Ok. Fiz uma mini live agora no Instagram e uma das perguntas foi como é a posição ideal para dormir. Qual é a posição ideal para dormir? Então, isso é um problema, né? Porque o ideal, o preconizado, é que você durma de lado, com o travesseiro no meio das pernas, com o travesseiro da altura dos ombros. Depois que a gente dorme, acabou. A não ser que você esteja amarrado, e aí você não vai dormir direito. O importante é a gente dormir direito, dormir bem, né? Falta de sono é um problema. E o que a gente faz? Existe o ideal. Até hoje os pacientes falam para mim, doutor, mas eu não consigo. Nem eu consigo. Porque não tem jeito. Bom, gente, um médico aqui falando que não consegue também, porque a verdade é que a gente se sente super culpada e dorme mal porque fala, ai meu Deus, estou de bruço de novo, aí tem que virar de lado. Porque de vez em quando a gente tem um leve despertar à noite, percebe que está dormindo errado, né? Não tem jeito. E de repente você mexe, força aquela postura que não é habitual e perde o sono. Quer dizer, não dormir é o pior do que dormir mal. Do que dormir numa posição errada. Porque a gente não consegue controlar isso. Não tem jeito. Joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Tem alguma relação a dor na coluna depois da gravidez? É normal? É normal. Tem por vários motivos, né? Por motivo da própria gravidez, a mulher, ela fica, entre aspas, mais flácida para a passagem do feto pelo canal, né? Então, a musculatura fica mais frouxa, as articulações ficam mais frouxas e sempre tem um ganho de peso, tem aquela diferença, aquela mudança do eixo gravitacional da mulher por causa da protusão do abdômen. Então, isso é normal. O que a gente recomenda? A partir depois do nascimento, a partir do possível, o paciente começar voltar a fazer atividade física. E isso volta ao normal, não tem problema. Tá joia. A próxima pergunta, vamos lá para a tela. Tenho protusão na coluna. O que é protusão, antes de mais nada? A protusão é assim, quando o disco, né, que a gente tem na coluna, ele sai um pouquinho fora do lugar. Isto é uma protusão discal. Tenho protusão na coluna, bursite no quadril. O que é bursite no quadril? O processo no organismo da gente, a gente tem algumas bolsas para facilitar o deslizamento dos músculos e dos tendões. Às vezes isso inflama, muito comum no ombro, mas também tem no quadril. Ok. E também artrose, que você já falou que é uma degeneração? Processo de desgaste, degeneração. Processo de desgaste. Aí ela fala, qual é o exercício indicado para mim? Primeiro de tudo é procurar um bom ortopedista. Exatamente. Esse é o exercício. Exatamente. Precisa procurar uma orientação de um profissional, né? Tá, precisa. Inclusive, não dá pra gente falar, né, sem olhar exatamente tudo que está acontecendo, porque pode ser sério. Tem que fazer o exercício correto, talvez fisioterapia, né? Doutor, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Foi uma alegria te receber. Quanto tempo que você não via o programa, Olha, né? fazia muito tempo e assim, gostei muito do convite e vi no seu programa. Faz muito tempo que eu não participo de programa. Olha que honra. Muito obrigada. Volte sempre. A casa está aberta para você. Com certeza. Muito obrigado. Tá bom? Doutor Rogério Vidal, ele está no www.rogeriovidal.com.br. Gente, com coluna não se brinca, né? Vamos cuidar. Consulte sempre um bom especialista. Até a próxima, doutor. Obrigada. Vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa vidinha aqui. Você entendeu que se a gente bagunça o nosso corpo no sentido de comer demais, não dormir, ficar estressado, os prejuízos vêm? Você sabe que às vezes você está empurrando a vida com a barriga, sabendo que vem esses prejuízos e não está acreditando, né? Ó, eu quero que você pare para pensar nisso tudo com seriedade, porque você é um presente. Você é um carrão maravilhoso que Deus te deu. Seu espírito mora em você, tem que cuidar desse corpo, tá?